Hoje nós vamos falar sobre o estilo de vida dos salvos. Nós vamos fazer uma exposição do verso 13 ao 25 sobre o estilo de vida daquele irmão que é salvo. Como uma pessoa salva deve viver e como ela vive de acordo com a Bíblia Sagrada. Olha, nós vamos aprender aqui hoje e ter aqui realmente alguns sinais se nós somos salvos ou não. Não entre em crise. Não brigue comigo. Vai estar escrito tudo aqui. É uma exposição, versículo por versículo, e significa que, quando o pregador expõe só a Bíblia, é o próprio Deus falando, tendo em vista que a Bíblia é a palavra de Deus. Do verso 13 ao 25, lê assim. Assim sendo, veja que é a continuação de onde nós paramos no domingo, né? Paramos no versículo 12. Assim sendo, estáis com a mente preparada, prontos para agir. Alerta, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando viviam na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Veja, Deus planejou no tempo passado e consumou no nosso tempo. Foi o que Pedro disse aqui no culto passado, falando sobre a presciência, né? Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência, a verdade que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a glória, e a sua glória como uma flor da relva. A relva murcha e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi enviada para evangelizar. Senhor Deus, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas seja o teu Espírito, falando com a sua igreja, falando com o seu povo, nos instruindo e nos levando ao conhecimento, em nome de Jesus. Bom, como já mencionamos, vamos aprender hoje sobre o estilo de vida dos salvos. Quem aqui crê que você é salvo? Levanta a mão quem crê que você é salvo. Você tem que crer nisso, que você é salvo, amém? Uma coisa que nós devemos entender é que Deus nos salvou para algo. Efésios capítulo 1, versículo 4, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Então você é salvo para a santidade. Você não é salvo por ser santo. Você é santo por ser salvo. A santidade, ela é um fruto do salvo. E só vai conseguir praticar a santidade o salvo. Aquele que foi regenerado e nasceu de novo. Deus não nos salva do pecado.
Você está entendendo? Diga comigo, Deus nos salva do pecado e não em pecado. Diga de novo, Deus nos salva do pecado e não em pecado. A Bíblia também nos ensina que Ele nos salvou das paixões e futilidade da vida e não para vivermos outra vez essas práticas. Romanos capítulo 6, no versículo 1, o que diremos, pois, permanecermos no pecado para que a graça superabunde? De modo nenhum. Como vivereis de novo no pecado se para ele morremos? Ou seja, você é salvo, amém? Você é salvo do pecado e não em pecado. Aqueles que tiveram realmente um encontro com Deus, que receberam uma nova vida, também devem viver em novidade de vida. Então agora, o apóstolo Pedro, nessas linhas aqui escritas, ele vai relacionar a santidade com a salvação. Diz que se trata o tema. Então o texto em estudo aqui vai nos apresentar basicamente 3 aspectos desse estilo de vida que os salvos devem viver. Primeiro aspecto, viver em santidade. Segundo aspecto, viver com reverência. Terceiro aspecto, viver em amor. Essas são as 3 principais características dos salvos. Andar em santidade, andar em reverência e andar em amor. Aqueles que são salvos terão esse tripé totalmente presencial e expostos diante de todos. Todos verão essas 3 características na vida da pessoa salva. Dos versos de 13 ao 16, os salvos devem viver em santidade. Versos de 13 a 16. Assim sendo, estais com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça, que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando viviam na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Como já aqui ensinado, o apóstolo, ele conecta a salvação com a santidade, de acordo com o que nós vimos aqui no versículo 13, quando inicia o parágrafo. No propósito que nós devemos entender, que nós somos peregrinos nesse mundo, nós devemos constantemente perseguir a santidade. E dentro desse princípio, 3 verdades devem ser observadas até o versículo 16. Primeiro, a preparação para a santidade no versículo 13. Você precisa entender que a santificação ou a santidade, ela é ao todo um processo que começa no início da conversão e só termina na glorificação. O problema do religioso é que ele quer concluir o processo da santidade aqui e agora. E o problema do licencioso é que ele realmente sabe que não vai conseguir, ele fala, depois eu vou ser santo. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que a santidade é um processo que começa no exato momento que você se converte e ela vai concluir até a apresentação e o retorno de Cristo, como fala no versículo 13, a plena revelação de Cristo. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, no versículo 13, cingi o vosso entendimento, prepare o seu entendimento. Pedro está dizendo assim, não deixe que qualquer coisa tire a sua atenção. Uau! Sabe por que nós não conseguimos vencer o mundo? Vencer o pecado, vencer a natureza caída e abismal, é porque nós ficamos distraídos. Eu costumo dizer que o diabo tem 3 armas para nos destruir e tudo com D. Primeiro ele distrai, depois ele divide e depois ele destrói. Distrai, divide e destrói.
Ovelha distraída é ovelha susceptível a lobo. A maior arma do diabo para essa geração é a distração. E nós temos muitos motivos para andarmos distraídos. Os smartphones, os WhatsApp da vida, os Facebook da vida, os Instagram da vida, os Xbox e o melhor disparar de todos, a Netflix. Até hoje nunca inventaram nada tão bom quanto. Agora, você tem que entender que se você não tomar cuidado, você passa horas a fio e não percebe. E veja que isso, irmãos, não estou dizendo que você é proibido de assistir filme, nada disso. Eu estou dizendo que tudo deve ter uma certa dosagem. Porque é uma arma do diabo para tirar a sua atenção do céu. Para tirar seu foco da meditação, tirar o seu foco da vida de oração. Por isso que Pedro começa no versículo 13, no início, estais com a mente pronta. A palavra de Pedro aqui é, não deixe que nada tire a sua atenção e o seu foco. O primeiro passo para vivermos uma vida de santidade é prepararmos para ela, é preparar a mente para isso. Você nunca vai conseguir ser santo da noite para o dia. Você vai ter que começar, é igual fazer regime ou jejum. Antes do jejum, você tem o pré-jejum. Então, você vai diminuindo até começar o jejum. E assim vai indo. Para você ser santo, você tem que começar a se abster gradativamente daquilo que prende a sua mente. Você gosta de assistir bastante televisão? Começa a reduzir. Gosta de ficar muito tempo no computador? Começa a reduzir. Porque aí você vai preparando a sua mente, é isso que Pedro está dizendo, prepara a sua mente para a santificação. Prepara a sua mente para algo grande, daquilo que Deus tem preparado para você. Em segundo lugar, agora na parte B, Pedro usa a palavra assim, sede sóbrios. Que texto poderoso. Essa exortação, sede sóbrios, ela está repetida 3 vezes na primeira epístola de Pedro. A palavra grega para sóbrio é nefontes, que significa domínio próprio. E ela está relacionada a alguém que tem problema com o vício do álcool. Agora, que coisa interessante. Quando Pedro fala da santificação, ele usa a mesma palavra que se usa para uma pessoa alcoólatra. Ele diz, sede sóbrio. Realmente o que Pedro está dizendo é que as coisas do mundo nos embebedam. E você não percebe, mas você não está sendo sóbrio. E essas coisas do mundo, elas impedem o seu avanço no cristianismo. Alguém tira, por favor. Aqui, por gentileza. Ser sóbrio, irmão, o que Pedro fala aqui é ter o pleno controle das suas emoções. Por isso nós temos a palavra nefontes. Não é fácil ser sóbrio. Não é fácil ter o controle das emoções. De vez em quando você quer matar alguém, bater em alguém, dar uma facada no pescoço de alguém. Em terceiro lugar, ainda no versículo 13, Pedro diz assim, esperei inteiramente na graça que está sendo traduzida, que vai ser trazida a vocês na revelação de Jesus Cristo. Então, diante das perseguições, o apóstolo Pedro nos encoraja a olhar para frente, a olhar para a recompensa futura. Pedro está nos dizendo que o salvo, ele olha para o passado e contempla a cruz. E ele olha para o futuro e contempla a graça. Quando ele olha para a cruz, ele lembra que os seus pecados foram apagados, foram cancelados. Mas quando ele olha para a cruz, ele crê que a sua salvação está sendo preparada na ocasião do retorno de Cristo. Isso é tremendo ou não é?
Agora aqui nós temos um ponto interessante em segundo lugar. Agora no verso 14, o perigo da santidade. Nós tínhamos a preparação para a santidade no verso 13. Agora nós temos o perigo da santidade no verso 14. Pedro diz assim, ó: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que você tinha anteriormente quando você era ignorante. A palavra ignorante aqui é quando você não conhecia Jesus. Aqui nós temos uma palavra mencionada que Pedro chama de filhos da obediência. Agora veja bem, esse é um linguajar semita, que significa algo como uma pessoa cunhada totalmente voltada para obedecer. Quem era um filho da obediência? Era um escravo, que ele não tinha escolha a não ser obedecer. Por isso temos aqui a palavra filhos da obediência, um linguajar semita. Você tem que entender que nós fomos salvos para a obediência. Por isso os salvos são chamados pelo apóstolo Pedro de filhos da obediência. E como filhos da obediência, nós não podemos retroceder à nossa velha natureza e velhas práticas. É muito difícil. Porque hoje o que eu tenho assistido é um grupo de cristãos que não são diferentes do mundo. Eles têm as mesmas raivas do mundo, os mesmos ódios que o mundano tem do outro, o cristão hoje já tem. É só você ver como que funcionam as redes sociais quando é crente envolvido em embates, em debates. É uma falta de, eu vou usar um termo político, né? Decoro, que é respeito. Literalmente, irmãos, a igreja, quando eu falo a igreja, agora eu estou falando da igreja de Cristo e não a suposta igreja de Cristo, que nós temos hoje 3 igrejas no mundo. Temos a falsa igreja, a suposta igreja e a igreja de verdade. A igreja de verdade enfrenta problemas sérios. E eu vou te dizer, eu vejo crentes honestos, crentes saudáveis, crentes sérios, cometendo erros de criancinhas na fé. Erros absurdos. Pessoas que não são filhos da obediência. Você sabe qual é a diferença do lobo e da ovelha? Desculpa, da ovelha e do bode. Eu estava no Mato Grosso do Sul e tinha um rapaz que criava ovelha. Eu vi aquele monte de bicho pelado lá no pasto. Rapaz, que tanto de bode você tem? Eu falei, rapaz, isso é um desrespeito. Aquilo é ovelha. Eu falei, não, é bode. É bode, tem chifre? Não, ovelha tem também. E a diferença do bode e da ovelha é a lã. E você sabe o que representa a lã na Bíblia? Obediência. Se você tirar a lã da ovelha, ela é um bode. Você sabe qual é a diferença do bode e da ovelha? A ovelha, quando é corrigida, abaixa a cabeça. O bode dá chifrada. Ovelha, ela não anda sozinha. Agora, o bode é sempre solitário. Nós devemos entender, queridos, que obediência não é fazer o que lhe pedem, é amar fazer o que lhe pede. Porque perante Deus não importa muito o que você pratica, perante Deus importa muito o que estava dentro do seu coração na hora que você praticou. Não adianta uma pessoa falar algo para você e você falar, não, eu vou fazer, pastor. Lá dentro você está com raiva, lá dentro você não queria fazer aquilo. Não é obediência. Você não está obedecendo, você está praticando, mas não está obedecendo. O teor, o coração da obediência aqui, que Pedro chama o cristão de filho da obediência, é amar, e essa obediência aqui não é obediência a líderes. Nós temos obediência a homens, a líderes na Bíblia. Essa obediência que Pedro fala aqui é obediência a Deus. E obediência a Deus, ela deve ser cega. A líderes não, mas a Deus sim. Nós devemos obedecer a Bíblia, a Deus, cegamente, sem questionamentos. Senão não é obediência. A Deus, queridos, quem está entendendo o que eu estou falando? Praticar a Bíblia, ler, entender, sem jeitinho, sem maquiações.
Hoje é um grupo de pessoas que cada um realmente acha que sabe. Eu sei, eu entendo, não tem nada. E as pessoas, quando você não consegue mudar de vida, você muda de teologia. Temos aí um terceiro ponto, no versículo 15 e 16, o imperativo da santidade. Pelo contrário, segundo, é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o seu procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui nós temos uma exortação e uma confirmação. 3 verdades devem ser destacadas nesses 2 versos. Primeiro, a santidade, ela é imperativa. Isso significa que é uma ordem, não uma escolha. A Bíblia não sugere para você ser santo. A Bíblia manda você ser santo. Ela ordena, e inicialmente Pedro deixa claro, começa a preparar sua mente, seja sóbrio. Pedro deixa claro que as paixões do mundo nos embebedam, nos deixam cegos, nos deixam tendenciosos. O problema é que o crente religioso, quando você fala de pecado, ele só tem 3 pecados para ele. O pastor Eibe, quando ele está assim, bem animado e querendo brincar, ele está quase assim, quase sempre. Ele fala assim que o que derruba um homem de Deus é 3 barras. Barra de ouro, barra de saia e São João da Barra. E a gente pensa que realmente pecado, se você cuidar dessas 3 coisas, está de boa. Mas o que Pedro está falando aqui é da diversidade de paixões do mundo. O que são as paixões do mundo, querido? É tudo aquilo que rouba o tempo do Cordeiro. É tudo aquilo que faz com que Jesus não seja precioso. Eu gosto muito de série, de filme. Eu tenho muitas. Vixe. E eu gosto de pegar em espécie. Eu tenho que guardar, eu coleciono. E tem hora que eu olho para aquilo e eu falo, será que isso torna Jesus precioso? Tem algum erro assistir? De maneira nenhuma. O problema é que as paixões do mundo, elas nos arredam. E nós não conseguimos dedicar tanto a Cristo como dedicamos às coisas do mundo. E aí quando você faz isso, você rouba a glória de Cristo, a preciosidade de Cristo, e nós não conseguimos fazê-lo precioso. E aí ele não recebe a sua recompensa. Por isso que a santidade, ela é imperativa, porque o Deus que nos chama para ser santo, ele é santo. O termo grego aqui é ágios, referente a Deus santo. A palavra é separado. Isso fala sobre a singularidade divina em relação a todo o resto. Ou seja, é a distinção como aquele que é totalmente separado do mundo. Não fora do mundo, não vivendo em Marte, mas à margem das paixões. Nesse termo, Pedro vai usar a palavra amoldar. A palavra amoldar é forma. A palavra é tire o pé desse sapato. Então você sabe o que Pedro está falando? Ele está falando de você colocar o pé no mundo e agora o mundo vai amoldando no seu pé, não o seu pé no mundo. E agora você passa a ter um número certinho para o mundo. Você começa a se sentir bem, você começa a se sentir à vontade e pior. E ainda vai na igreja e acha que beleza. Sabe qual é o nosso problema hoje? Que a maioria dos cristãos estão conseguindo ajeitar a sua vida sem Deus. Eles são cristãos morais. Eu quero ver você ser mais moral do que um judeu ortodoxo. Eu quero ver você ser mais moral do que um budista. Eu quero ver você ser mais moral do que um seixonoísta. Veja, moralidade não garante a sua salvação. Não adulterar, não roubar, não mentir e não fazer o mal para ninguém, isso não significa que você é salvo. Irmão, você tem que entender que o papel do cristão
em primeiro lugar, é fazer Cristo precioso. É fazer ele receber a recompensa do seu sacrifício. E ele recebe essa recompensa, e ele se torna precioso de acordo com o nosso modo de viver. Por isso que a palavra diz, você não percebe que o mundo está se encaixando em você e você no mundo? Isso é amoldar-se. É um molde. Pedro está dizendo, não põe o pé nessa forma. E expressa também a palavra ágios para ser santo, expressa também a perfeição moral de Deus. Deus nos chama para ser filhos dele e para refletir o seu caráter. Nós somos chamados para sermos, olha que coisa interessante, coparticipantes da natureza de Deus. Ah, pastor, isso é muito difícil. Se fosse fácil, eu não precisaria pregar para vocês, vocês já teriam descoberto sozinho. Em segundo lugar, nós aprendemos que a santidade é imperativa, é uma ordem, porque ela precisa abranger todas as áreas da nossa vida. A sua vida financeira é santa? Porque tem gente que não rouba, não adultera, não mente, mas financeiramente falando, ele não paga as contas. Financeiramente falando, ele dá o calote. Você tem uma vida financeira santa? Pedro diz assim, sede santos em todo o seu modo de vida. Isso significa que ele está falando que é em todas as áreas da nossa vida. Sua vida financeira, como você paga suas contas, você é honesto. Responda, você é honesto? Há santidade no seu modo de lidar com sua vida financeira? Pare para pensar nisso. Há santidade no seu modo de lidar com seus filhos? Você é um pai que tem o caráter de Deus na hora de disciplinar e educar os seus filhos? Ou mãe? A santidade, ou você é daquele que solta palavrões e palavrões para os filhos? Eu recebi um testemunho agora, um casal do Bola de Neve foi visitar nossa igreja em Campo Largo, e o rapaz que é líder no Bola de Neve, falou que ele joga bola nas segundas-feiras com o pessoal lá da igreja. Falou, pastor, eu tenho um testemunho para te contar, para você ficar alegre, eu jogo bola toda segunda. Nunca vi um palavrão e uma briga. Meus parabéns. Falei, irmão, mas pelo jeito que eu prego aqui, se esse povo brigasse a usar palavrão, eu desistia. Não, pastor, é porque eu jogo bola com outros irmãos de outras igrejas e também o pau quebra. É palavrão, o bicho fica feio. A sua boca tem santidade nas suas palavras? É isso que Pedro está falando. Você reflete o caráter de Cristo quando você fala? Já parou para pensar no que eu estou falando? Você como marido ou como esposa, a sua vida conjugal reflete Cristo? É isso que ele está falando, em todo o seu proceder. Ou você realmente é daquele que diz assim, 4 paredes vale tudo. Pode fazer sexo do jeito que quiser e o pau quebra. Você é assim? Porque, irmãos, eu fico muito chateado com o que eu estou vendo hoje no meio evangélico, de pregadores tratarem esse tema sexual de maneira banal. E riem, fazem piada, falam coisas baixas e chulas em cima do altar, como se tivesse graça. Eu literalmente não concordo, porque eu acho que tudo tem que haver temor e santidade. O evangelho não é um parque de diversão. Nós não estamos lidando aqui com as pessoas para elas irem para o inferno rindo. As pessoas estão pecando, indo para o inferno, e nós estamos fazendo elas rirem. A santidade no seu trabalho, você como funcionário, você faz com que Cristo seja precioso lá no seu trabalho? Quando as pessoas precisam de oração, elas te procuram? Ou elas falam, naquele crente vagabundo, eu não vou falar com ele não.
Irmão, você sabe que eu analisando, estudando isso aqui, isso confronta a gente. Porque Pedro deixa claro que a santidade, ela precisa abranger todas as áreas da nossa vida. Pedro diz que nenhum aspecto da nossa vida pode estar fora da santidade. Nós temos que refletir Cristo em todo o nosso procedimento. Em terceiro lugar, a santidade ela é imperativa, porque é uma clara exigência de Deus e da Bíblia. Pedro cita aqui Levítico 11:44 para sustentar seus argumentos. Tem gente que diz que você não cita o Velho Testamento, os apóstolos só citam o Velho Testamento. E esse texto de Pedro aqui, ó, sede santos porque o Senhor é santo, é Levítico. Levítico 11:44, Pedro, ele copila, ele faz uma transcrição do que já está escrito. Porque eu, Senhor teu Deus, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Aí uns engraçadinhos pegam, não, isso é Velho Testamento. Não, mas Pedro volta a ratificar aqui na Nova Aliança. E ele diz, sede santos, não se tornem impuros. Que coisa poderosa, gente. Ser crente não é uma brincadeira. Você sabe que se eu pregar o Novo Testamento para você durante esse ano todo, você vai entrar em crise em dezembro. O Novo Testamento ele é constrangedor. Não há um textinho bom no Novo Testamento para pregar. Por isso que poucos pregam. Preferem o Velho Testamento, é o mar se abrindo, o pau quebrando, a gente morrendo, Deus fazendo, triunfo, vitória, não sei o quê. Do que realmente trazer aqui para o confronto do Espírito Santo. Isso nos leva ao segundo estilo de vida, mencionado por Pedro, do verso 17 ao 21. Os salvos devem viver com reverência. Isso aqui realmente vai dar pano para a manga, porque se tem uma coisa que a igreja hoje esqueceu, é a palavra reverência. O negócio está esculhambado. Esses dias eu vi uma igreja batizando no toboágua. Se não fosse trágico, seria engraçado. E a galera desce no toboágua e grita, vai morrer. Uau! As coisas sacras, santificadas a Deus, virou piada. E nós viramos piada na internet. Porque é isso que está acontecendo. Nós viramos aquele filho do Tiririca, o tal do Tirulipa, que vinha para Curitiba, e ele disse, agora, como não sei o que, do meu show, eu sou um crente pentecostal. Então agora virou piada zombar de crente, brincar como um pastor. Aí o cara vai lá e finge que é um crente, finge que é um pastor. Virou piada o que a igreja faz. Tem uns até que é engraçado. Eu pus no Facebook essa semana o Jonathan Nehmer. Tem uns até que é bastante engraçado. Mas virou piada. Você está percebendo? A igreja virou motivo de piada. Antigamente vocês brincavam com o candomblé, com não sei o quê, agora também a igreja entrou nesse balaio. E sabe por que nós viramos piada? Porque nós passamos a fazer as nossas piadas. Se você não leva a sério o evangelho, ninguém vai levar você a sério. Querido, não tem café da manhã no inferno. Não tem evangelista no inferno. Não tem cruzadas, não tem louvor, não tem culto, não tem apelo de salvação. Uma vez estando lá, nunca mais sai. Isso aqui não é uma brincadeira. E nós devemos passar isso para todos que nos ouvem. Você está perdido. Verso 17 ao 21. Pedro agora passa da santidade dos salvos para a reverência dos salvos. E reverência a Deus e as coisas de Deus. Pedro fala, ora, se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com reverência. A palavra é temor reverente
durante o seu tempo que estiver aqui na terra. Meu Deus. Não, eu vou dizer de novo. Seja reverente a Deus durante o tempo que você está na terra, salvo. Crente. Essa, gente, é a segunda marca do salvo. Reverência a Deus. Deus não é condescendente nem mesmo com os pecados de seus filhos. É nesse contexto que Romanos 2 vai dizer que Deus não faz acepção de pessoa no dia do juízo. Deus não vai julgar você porque você foi muito tempo da igreja evangélica, foi da católica. Deus vai julgar segundo o procedimento. Ele não faz acepção de pessoas. Não, você é crente, não sei o que. Não, não tem acepção. Você entende o que eu estou falando? E a reverência, ela deve ser observada. Isso aqui realmente eu quero que você observe. Isso é muito importante. Para você entender o que é temor a Deus e o que é reverência, que são marcas dos salvos. Santidade, temor e amor. Como é que é? Ela deve ser observada, a reverência, por 3 motivos. Primeiro, o juiz. No verso 17. Pedro diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as vossas obras o procedimento de cada um, portai-vos com temor reverente durante o tempo da vossa peregrinação. Vocês lembram que na mensagem de domingo passado veio-se o termo peregrinos, né? Uma passagem nesse mundo, não somos daqui. O Deus que julga, o Deus que condena, o Deus reto é o mesmo que a gente invoca como Pai. O juiz não é diferente do Pai. Percebeu? Não há incompatibilidade entre a paternidade divina e a justiça divina. O fato de chamarmos Deus de Pai não nos dá o direito de amoldarmos as paixões mundanas. O mundo hoje está assim. Eles querem pecar, mas não querem lidar com a culpa que o pecado traz. E eles são assim: não, Deus me ama, Ele é Pai, Ele entende. É assim que está. O Pai e o juiz são a mesma pessoa. E não pense que Ele vai fazer uma acepção, porque você foi 15, 20, 30 anos de crente e o outro nunca foi. Não, não faz acepção. Ele vai julgar cada um de acordo com o seu procedimento. E nesse sentido, não tem como fugir do olho do Senhor. Não tem como fugir da sua vista, dos seus olhos. Deus não faz acepção de pessoas e nem aceita chantagem emocional de crente. Deixe-me te dizer, se você costuma ir até Deus e falar: Deus, eu não vou te servir, porque você acha que isso mexe com a emoção de Deus, o problema é seu, rapaz. Se você acha que você fica questionando a Deus, chorando, não consigo falar com Deus, ele realmente pensa que isso mexe com Deus. Deixe-me te dizer, as chantagens que você estava acostumado a fazer para o seu pai e a sua mãe, que funcionavam, não funcionam com Deus. Sabe aquele bico que o seu filhinho, a sua filhinha faz para você, que é irresistível? A Isabela faz um biquinho que não tem como, é irresistível. Aí pronto, você desiste, você fala o que ela quer na hora. Aquela cara de Bolt, pidão. Vocês assistiram o desenho do Bolt? Quando o Bolt ia pedir comida, ele ganhava comida. Quando o gato ia, ele apanhava. O Bolt fazia uma cara de coitado, pendia a cabeça para o lado, abaixava a orelha e ficava assim. Tem crente que pensa que cara de Bolt resolve para Deus. Ô, meu filho, você pode chorar, espernear, chantagear, falar o que for. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de fé. A uns Ele disse: nunca vi tamanha fé. A outros Ele disse: homens de pequena fé. E a fé está completamente ligada ao pistes. A palavra é pistes, do grego de fé, que significa pleno entendimento e praticar o que se entende. A fé não é uma palavra só, é um conjunto de 3 entendimentos.
Ou seja, o que move o coração de Deus é o seu procedimento, não sua chantagem. Não se fazer, Senhor, será que o Senhor não vê? Será que o Senhor não ouve? Não. Deus não move uma palha por chantagens emocionais e Ele não aceita suborno. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou te dar isso, eu vou investir em missões. Mentiroso, você já fez 900 promessas dessa. O que tem de crente querendo subornar a Deus, olha, eu prometo, Senhor, que se o Senhor fizer isso, esse ano eu vou. Deus fala, você esqueceu que eu ando no tempo, sei como que essa história termina. Deus não se comove por chantagens e nem aceita os seus subornos. Ele é um reto juiz. O mesmo Pai amoroso é o justo juiz. Isso é muito importante. Em segundo lugar, aprendemos, nesses versos, o caráter do juiz. Em primeiro lugar, dentro desse caráter, Deus não faz acepção de pessoas. Em segundo lugar, dentro do caráter do juiz, é um julgamento imparcial. Terceiro lugar, ele julga homens e mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres, de igual justiça. Deixe-me te dizer, o reino de Deus não é um reino de igualdade, gente. Isso é uma coisa que precisa ser pregado. Tem gente que pensa que Deus é um Deus de igualdade. Eu vou te dizer o que é igualdade. Igualdade é você trabalhar, feito um cavalo, e o outro não trabalhar, e chegar e receber o que você recebe. Justiça é o que Paulo falou, quem não trabalha, não come. A Bíblia é justa. Aí uma vez eu disse isso, o irmão falou assim, mas o senhor está esquecendo a parábola do senhor da vinha, que aquele que chegou na metade do dia, trabalhou e recebeu o mesmo tanto dos que trabalharam o dia inteiro. Eu falei, você está certo, mas trabalhou. Eu estou falando daqueles que não trabalham, daqueles que não se esforçam e querem receber os mesmos galardões. Agora veja, o que Jesus está falando daquele que chega na metade é da conversão. Do camarada que está convertido há 40 anos trabalhando e daquele que se converte hoje na ocasião Jesus volta. É nesse sentido. Mas ele já chega trabalhando, é nesse sentido. Não fala daquele que não faz nada porque não quer e merece a mesma recompensa daquele que faz. Não é isso, não. Ele é justo. Ele é justo. Ninguém vai receber daquilo que não fez. O reino dos céus, irmãos, o serviço do reino dos céus, os galardões do reino do céu é meritocracia, é por merecimento, é conquistado com força e violência. A salvação não, a salvação é pela graça, mas ser recompensado lá no céu é mérito. E ele vai julgar todos com a igual justiça. Terceiro lugar, o critério do julgamento. Deus julga cada um segundo as suas obras. Isso significa que não há imunidade parlamentar. Eu sou bispo, sou apóstolo. Papai, o senhor esqueceu que eu fui apóstolo de 200 igrejas. Tem uma cadeira especial para eu sentar? Não há imunidade. Inclusive no reino de Deus, queridos, não há clericalismo, não há crente de elite. Deixe-me te dizer uma coisa, eu ouvi isso e li isso em algum lugar e eu achei importante. Se você está numa igreja que um pastor é incontestável, inquestionável, não pode ser sugerido, não pode ouvir, você não está numa igreja, você está numa senzala. Que igreja é essa que você não pode sugerir, não pode falar, não pode mencionar, não pode... Agora, esse negócio de falar é muito interessante, porque na maioria das vezes, aqueles que saem da igreja porque sugeriu alguma coisa para um pastor, ele não sai da igreja porque ele sugeriu, ele sai da igreja porque ele estava mandando e o pastor não aceitou ser mandado. Eu vou te dar um conselho aqui, agora vou perguntar para as mulheres. Má,
Quando você sugere alguma coisa para o seu marido, e ele não faz, você fica chateada? Muita. Então você não estava sugerindo, você estava mandando. Juliana, a mesma coisa? É. Quando você sugere, ele fala assim, olha, eu ouvi o que você falou, mas eu prefiro fazer de outra maneira. Qual a sensação que você tem? Você fica chateada. Fernanda, não precisa nem perguntar, né? Você. A Sara não precisa perguntar. Eu vou infernizar. Aí, viu? Ela disse que vai infernizar ainda, ela manifesta. A Franciele, então, tem uns que não precisa perguntar. Dani, não precisa perguntar. Agora veja vocês que essa atitude a gente traz para a igreja. Pastor, eu acho que deveria ser assim. Não sei o quê. Hã? A pastora Elisandra? Ela já sabe como funciona lá em casa. Ela tem todo o direito de dar a sugestão, a opinião dela. Mas ela sabe que eu posso ouvir ela ou posso não. E ela tem que ter maturidade de saber que ela estava dando uma opinião. Porque se você está numa igreja em que você sugere coisas e fala, e o pastor sequer deixa, você não está numa igreja, você está numa senzala. Agora, você tem que ter a maturidade de saber que você não manda nas pessoas. Ok? Então, se você sugere algo, falei, o pastor nem ouviu, você não está sugerindo, você está mandando. E você percebeu que a gente não percebe isso, é inconsciente? E você sabe qual é o nome disso, de acordo com a Bíblia? Manipulação. Isso serve para as irmãs, viu? Você tem que entender que você não manda no seu marido. Mas você tem que entender que você é coparticipante, você é ajudador, então você tem direito de conversar, aconselhar. Mas ele tem o direito de ser o juiz nessa questão. Gente, é muita ferida, é muita mágoa. Eu esqueci de perguntar a Bárbara. Hã? É? E aí, Marquinhos? Ela é mulher, né? Imagina o Marquinhos sendo mandado por 3. Agora deixe-me te dizer uma coisa, queridos, presta atenção. O critério desse julgamento é Deus julgar cada um segundo as suas obras. Não há imunidade, não há crente preferencial. Ah, eu gosto desse crente. Desse eu gosto menos. É igual quando você vai orar. Ah, eu vou orar para Deus dar o melhor para o meu filho e a minha filha. Aí tem irmãs que realmente imaginam que Deus vai descer do céu e falar assim, ó, o melhor para mim é aquele fulano para casar com você. Vai dormir no ponto. Porque se Deus fizer um negócio desse, ele faz acepção de pessoa. Como é que Deus pode falar, o meu filho é melhor do que aquele meu filho? Você sabe, quem é que faz a escolha? É você. O seu tato, atinado, observando as atitudes, testando, vê como que trata a mãe, joga umas indiretas para ver se cai numas mentiras. Porque quem mente também rouba. O desvio de caráter é o mesmo. Então começa a fazer testes. Porque não imagina que Deus vai chegar e falar assim, filho, aquele lá é melhor do que esse. Mas que Deus é esse? Que conhece todo mundo, cada um tem seus defeitos. O máximo que Deus vai falar, por exemplo, se eu tenho 5 filhos, e eu sei que cada um tem seus defeitos, fala, olha, querido, eu acho que esse filho meu não combina com você. O máximo que eu faria era isso. Mas eu não ia dizer, não, esse filho meu é melhor do que aquele. Deus não faz, Deus não tem filhos preferidos, Deus não tem neto, gente. Meu pai, pastor, teve um tempo que eu fui meio desviado, e eu tinha na cabeça assim, não, meu pai é pastor. Meu pai é pastor. Aí um dia eu fui na igreja, eu vi um pastor falou uma coisa tão engraçada que aquilo entrou comigo como uma bomba. Filho de pastor
não é neto de Deus. Irmão, eu saí daquela igreja desesperado. Rapaz, meu pai é pastor, não significa que eu sou pastorzinho. Eu tenho que cuidar de mim. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Querido, deixe-me te dizer, eu tenho uma birra hoje, ao presbitério. Hoje, o crente peca e faz a mesma coisa que o mundano faz. O mundano vai para o inferno. Ele fala que ele vai para o céu. Você está entendendo a seriedade disso? O crente faz o que o ímpio faz, mas ele diz, eu estou salvo, o ímpio não. Ele realmente pensa que Deus tem filho preferido, que por ele ir na igreja, por ele ter o nome no hall de membro, ele tem uma imunidade. Tiozinho, tu não tem imunidade. Deus não faz acepção de pessoas no dia do julgamento. Ele vai julgar todos de acordo com o seu procedimento. Esse é o critério. E aí temos em quarto lugar as implicações do julgamento. Sabemos que todos seremos julgados. Pedro diz, devemos portar durante a nossa peregrinação nesse mundo com temor. O que é viver um estilo de vida reverente? Sabendo que você está no carro sozinho e os olhos do Senhor estão te vendo. Reverência. Respeitar a presença de Deus. Se você está num lugar com o seu filho, eu fui São Paulo e Curitiba lá no mijômetro, no pinga-mijo, que chama lá no Couto Pereira. Desculpe meus torcedores do Coxa, mas aquilo não é um estádio, né, irmão? Ih, Tony, magoei você, né? Ah, você está curado, né? Irmão, a cada 1 minuto eu tinha que tapar o ouvido do Gianluca, assim, ó. Você fala, gente, como é que... Isso aqui, meu Deus do céu. Que coisa impressionante. Não. Por incrível que pareça. Também. Com certeza também tinha São Paulino lá xingando. Obviamente, eram todos. Agora veja você, que você fala assim, ei, tem criança aqui. Não é assim que você fala? Tem criança na sala. Agora imagine você, que o Rei do Universo Santo vê tudo que você faz, ouve tudo que você fala e vai aonde você vai. Aonde você leva o Espírito Santo? O que você obriga o Espírito Santo a assistir com você, a ver? O Espírito Santo, não vê isso aqui não, porque Espírito Santo do céu, Espírito Santo. Espírito Santo, tapa o ouvido pelo que eu falei aqui agora. Espírito Santo, deixa eu ir lá sozinho, Espírito Santo. É nesse sentido que Pedro fala assim, sabendo o quê? Você é peregrino nesse mundo, seja respeitoso ao Deus que é santo. Respeite, você está sozinho no carro, Deus está com você. Reverência é isso. Cuidado com o que você fala, o Espírito Santo está ouvindo. Isso é temor. Respeito, reverência. O seu estilo de vida deve ser um estilo de vida com reverência ao Deus que está em você. Que tudo vê, que tudo ouve. Pastor, eu estou em crise. Temor, gente, é a mesma palavra para reverência mencionada diante de Deus. Isso não significa que é uma sensação de medo e castigo. Respeito e reverência é a mesma palavra que você usa quando seus filhos estão numa sala para ninguém contar piada ou histórias que eles não podem ouvir. Tem que ter respeito. Você não tem medo do seu filho quando você cuida com o que fala, quando cuida com o que faz. Temor e reverência nada tem a ver com medo, tem a ver com um singelo respeito. Deus está vendo. Irmão, se todo mundo pensasse assim, muita coisa na nossa vida seria diferente. Você percebe que nem todos respeitam Deus. Em último lugar, os salvos devem viver em amor. Verso 22 ao 25. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência
a verdade que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a glória do homem é como a flor da relva. A relva murcha e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que eu vos evangelizo. Eu termino aqui, em último lugar, sobre esse terceiro ponto de como um salvo deve viver, que é viver em amor. O que é viver em amor, gente? A terceira marca do irmão salvo é o amor. Pedro nos dá aqui duas razões eloquentes para a prática do amor. Primeiro, nós devemos entender que nós devemos amar os nossos irmãos ardentemente. E por que nós devemos amar os nossos irmãos ardentemente com amor fraternal? Em primeiro lugar, porque nós fomos purificados. Verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência. Você percebeu o que faz a obediência na vida do crente? Ela santifica ele. Uau! Eu quero obedecer. Quem quer obedecer? E ele diz que o amor tem que ser fraternal, não fingido. Amar de todo o coração uns aos outros. Ele usa a palavra ardentemente. Irmão, tem crente que não é fácil amar. Ainda mais ardentemente, irmão. Fala sério. Olha, tem crente que a gente esforça, mas tem um ardentemente. Eu acho que o apóstolo São Pedro assim. Bom, deixa para lá. Nós devemos entender que os salvos, eles não foram apenas redimidos da escravidão, mas também são purificados pela obediência à verdade. A cada vez que você obedece à palavra, vai purificando você. Uau, isso é tremendo. Então, Pedro está nos ensinando aqui que a verdade, ela nos banha. Que a verdade que nós praticamos, ela nos limpa e purifica. Por isso que lá no início, você lembra que nós nos treinamos à obediência, filhos dela. E cada vez que praticamos, isso vai nos banhando. E você vai se tornando melhor, a imagem e a semelhança de Jesus. E o propósito real da nossa vida, do amor com Cristo, é o amor ágape e o amor filéus. Você sabe que temos 3 tipos de amor: ágape, filéus e eros. O eros é o amor atrativo, sexual. O amor ágape é o amor ligado somente a Deus. E o filéuzinho, eu brinco, amor filézinho, é o amor fraterno. O amor de Deus está completamente ligado ao amor ao próximo. O apóstolo João fala: como que você pode amar a Deus que não vê, se você não ama o irmão que vê? Agora, amar o irmão não está falando do irmão de sangue, irmão. Está falando do irmão da igreja. Eu fico vendo uns crentes que têm a cara de pau de falar que eu me dou melhor com quem não é crente. Acho engraçado. Eu acho isso engraçado. Não, pastor, é que eu me dou melhor com quem não é crente. Tem algo de errado em você. É claro que você se dá melhor com quem não é crente. A expectativa que você tem com uma pessoa que não é crente é diferente do que você tem com o crente. Você tem amizades não crentes, você é zero expectativa na vida dele. Quando se trata do irmão, a sua expectativa vai lá em cima, aí a decepção é maior. Por isso que você vai se dar melhor, obviamente, com quem não conhece Jesus. Irmãos, nós devemos nos esforçar. Nós devemos entender isso. Em segundo lugar, por que nós devemos amar? Que é uma terceira característica. Porque fomos regenerados, nascemos de novo. Verso 23, fostes regenerados. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus.
o qual permanece para sempre. Se nós temos uma nova vida, temos uma nova natureza. O amor é a marca do cristão. E o amor, de todas as evidências bíblicas, é a mais eloquente na vida cristã. Em terceiro lugar, porque a nossa vida é passageira, no verso 24, Pedro está falando, você tem que amar o seu irmão, porque ele pode morrer. E você também pode morrer. E Jesus ensina que se você tiver alguma coisa contra alguém, ou ele contra você, um irmão, e ele morrer, essa causa ficou pendente para o tribunal de Cristo. A causa não morre com ele. Jesus fala, conserta-te com teu irmão enquanto ele está vivo. Porque depois, se ele morrer, vai dar conta perante Deus. Você sabe, irmão, que isso é um problema que eu sempre penso. Tem alguém que eu briguei, que eu não briguei? Aí tem hora que você vai acertar e ele não quer. O problema é dele, você fez a sua parte. Mas você não pode deixar causas pendentes para o tribunal de Cristo, irmão. Isso é um risco. Isso é sério. Então a humanidade inteira, Pedro nos ensina que ela está destinada à morte. Nossa vida é passageira. Por isso você deve amar, excluir-se, sofrer o dano. Dar presente para inimigo. Irmão, eu não estou pronto para praticar Mateus 5. A Bíblia diz que em Mateus 5 você tem que dar presente para quem te odeia. Ah, meu Deus do céu, irmão. Imagina chegar num cara que quer só ver, você vem aqui te trazer um presente. Eu pôr um veneninho ali dentro. É brincadeira. Em quarto lugar e último lugar, porque a palavra de Deus é permanente. No verso 25, a palavra do Senhor é eterna. Você sabe o que Pedro está dizendo? O que eu já te disse. Causas não podem terminar na eternidade, irmãos, é um risco. A morte não muda ninguém. Do jeito que você morre, você vai para a eternidade. Seja mãe, seja irmão, seja pai, seja quem for, não deixa nada pendente, não deixa fio solto na sua vida. Quem entende isso? Oh Deus. A profecia de Isaías citada por Pedro aqui gira em torno da natureza perecível. É isso que ele está falando, que toca a carne em contraste com a natureza imperecível, a palavra de Deus. No verso 25b, ora, esta é a palavra que eu uso para evangelizar vocês. Agora Pedro está evangelizando o crente. Tem uma palavra de Jesus a Pedro que me assusta. Pedro já era discípulo, Pedro já andava com Jesus e Jesus fala assim, Pedro, no dia que te converteres, você vai evangelizar a sua família. Oh, irmão, me poupa aí. Ué. O cara já era discípulo, Jesus falou, o dia que você se converter. Eu estava brincando, não sei aonde, pregando agora em Campinas, que briga de crente tem que ser briga teológica. Vai te converter, seu carnal! Você não é crente, não, seu mundano! É briga bíblica. Filho do capeta! Esse já é um palavrão de alto nível, prateleira de cima. Carnal, mundano! Entendeu? Até o palavrão do crente é diferente. Filho do diabo! Misericórdia mesmo. Meu irmão, não briga. Essa teologia aí não tá, esquece tudo que o pastor falou. Mas você percebe que hoje nós temos que evangelizar a igreja de novo. Pedro está nos deixando um texto aqui para evangelizar a gente. Aqui na King James ele diz, essa é a palavra que eu uso para evangelizar vocês. Você percebeu que eu estou evangelizando você aqui agora? Que você deve pegar isso como um pilar, anotar e falar, meu Deus, eu tenho 3 coisas como sinal que eu sou salvo. Primeiro, santidade. Segundo, reverência. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. Terceiro, amar todo mundo. É fácil ser crente. Isso aqui é simples, só 3 coisas, só 3. Só 3, Rafael, acabou. É fácil ou não é, gente? Em nono? Facinho. Então essa é a palavra atual e oportuna para você. E aqui eu termino. Quem é salvo aqui? Oh, glória a Deus, quem é salvo aqui?
Mas eu tenho uma boa notícia para te dar e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A boa notícia é que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. A má notícia é que talvez ele não começou ainda. O Marley ficou bravo. Mas veja, ele é agitado, né, igual labrador. Fique em pé no seu lugar. Eu quero que com os olhos fechados, você medite no que você ouviu. E agora tente ponderar. Pondera tudo. E entenda que quem vai te ajudar a praticar essas coisas é o Espírito Santo. Espírito Santo, nos ajude. Espírito Santo, nos ajude. Espírito Santo, nos ajude. Espírito Santo, me ajuda. Essas são as marcas do salvo. Complete essa obra, Pai. Opera em mim o fruto, que com fruto tudo é possível. Que eu possa andar em santidade, em reverência e em amor. Amor fraternal ao próximo. Falar em amor, corrigir em amor. Ter amor em todo procedimento, em todas as atitudes. Nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso ao nome do Senhor.